A história se repete como farsa. Putin e a tragédia ucraniana. Fatos históricos guardam grande semelhança com os acontecimentos contemporâneos. A história parece se repetir. Líderes poderosos usam a história como se fosse uma ferramenta, uma narrativa de salvação para justificar ações questionáveis. Será que estamos vivendo isto novamente nos tempos contemporâneos? A história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Karl Marx. A guerra na Ucrânia, liderada por Vladimir Putin, é um eco de tragédias passadas, porém com uma nova camada de distorção e manipulação. É possível, após uma detida análise, entender como as ambições expansionistas russas tomam forma novamente, desafiando a ordem mundial e a integridade de uma nação soberana. A invasão russa da Ucrânia não é um evento isolado. Desde o Império Russo até a União Soviética, a busca pelo controle sobre a Ucrânia foi uma constante. Agora, Putin adota um discurso de libertação do povo ucraniano do domínio ocidental, ecoando a velha propaganda soviética. Essa narrativa, no entanto, mascara um objetivo mais sombrio de dominação e opressão. A crise atual entre Rússia e Ucrânia tem como pano de fundo a ambição de Vladimir Putin em resgatar o status de potência global perdido pela União Soviética com sua dissolução em 1991. O desejo de Putin é deixar sua marca na história como um líder responsável por restaurar a grandeza da Rússia no cenário internacional. Putin está orquestrando uma farsa macabra, a destruição da agricultura ucraniana e a criação de uma crise alimentar global nos moldes do fato histórico de Holodomor. Na década de 1930, a fome imposta pelo regime soviético em um contexto de coletivização nos meios de produção, servindo apenas para trazer sofrimento e dor ao povo ucraniano, retorna agora. Com esse modelo, pretende implementar o controle nos recursos ucranianos e a manipulação das cadeias de suprimentos, levando a cabo uma estratégia e uma prática histórica de domínio russo. Com esse modelo, pretende implementar o controle dos recursos ucranianos e a manipulação das cadeias de suprimentos, levando a cabo uma estratégia e uma prática histórica de domínio russo. No entanto, a farsa de Putin enfrenta limitações. A globalização e a conectividade da comunidade internacional impedem que ele haja impunemente. A violência e a opressão, embora presentes, são menos brutais que as dos regimes soviéticos e o cenário internacional é muito mais complexo do que durante a Guerra Fria. A estratégia de Putin não difere muito da política de terra arrasada, usada em guerras anteriores, mas com uma diferença crucial: o objetivo de controle prolongado. Ele busca desestabilizar a Ucrânia, provocando crises humanitárias para minar a resiliência ucraniana. Essas ações constituem crimes de guerra e mostram um desprezo pela vida humana e pelas leis internacionais. Apesar das semelhanças com o passado, Putin enfrenta um cenário diferente. A Ucrânia, com sua resistência e luta pela liberdade, demonstra que a história não está escrita em pedra. A comunidade internacional, com mais informações e conectividade, pode agir para evitar que a farsa de Putin se transforme em uma tragédia ainda maior. A guerra na Ucrânia é uma tragédia para todos os envolvidos. A farsa de Putin, embora perigosa, pode ser desmascarada pela verdade e pela ação da comunidade internacional. É essencial que a história não se repita como uma tragédia irreversível.
Mesmo 3 décadas após o desmoronamento do bloco socialista, o presidente russo Vladimir Putin continua a reverenciar as conquistas de seus antecessores como marcos cruciais para a identidade russa contemporânea. Enquanto a Rússia celebra a glória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, inaugurando monumentos aos heróis do conflito e buscando integrar ex-repúblicas soviéticas. Uma figura polêmica, alvo de severas críticas no Ocidente, ganha destaque na sociedade russa. Joseph Stalin, o ex-ditador e revolucionário comunista. Apesar de ser considerado por muitos como um conservador defensor dos valores tradicionais e de estar à frente do Partido Nacionalista Rússia Unida, especialistas argumentam que Putin instrumentaliza o legado de Stalin como ferramenta de propaganda política para fortalecer seu governo e justificar suas ambições expansionistas no exterior. Stalin foi um personagem crucial na história soviética e, na visão de Putin, transformou a nação em uma potência global. Exatamente o que o atual presidente almeja replicar com a Rússia de hoje, afirma Moshe Hashem, especialista em política russa da Muhlenberg College, nos Estados Unidos. A influência de Stalin tem crescido a tal ponto que, em 2019, ele alcançou sua melhor avaliação entre a população russa nas últimas 2 décadas. Uma pesquisa do Centro Levada revelou que 51% dos entrevistados possuem uma visão positiva de Stalin, com 41% expressando respeito, 6% simpatia e 4% admiração pelo líder soviético. Entretanto, estudiosos reconhecem que Putin compreende os riscos de promover abertamente uma figura tão controversa como Joseph Stalin. Durante o período no qual governou o Partido Comunista da União Soviética, entre 1941 e 1953, inúmeros relatos de crimes de guerra cometidos pelas Forças Armadas, além de uma implacável perseguição política, macularam sua imagem. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham perdido a vida sob seu regime. Historiadores acreditam que o número real pode ser ainda maior. Diante dessa realidade, Putin evita elogios explícitos ao líder soviético em público. Ele prefere utilizar referências ao período de Stalin à frente da União Soviética para exaltar a grandeza e o potencial da Rússia, sem mencionar diretamente o nome do comandante. Em 2005, durante um discurso anual no parlamento, o líder russo fez uma das declarações mais contundentes nesse sentido, afirmando que o colapso da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. Se você achou esse conteúdo informativo, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Juntos, podemos construir uma comunidade interessada em fatos históricos e tecnologia. Um grande abraço e até mais!